Os Estados Unidos avaliam classificar as facções brasileiras Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. A medida fazia parte de uma estratégia do governo norte-americano para ampliar o combate a grupos criminosos transnacionais que atuam também fora do Brasil. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, bem preocupante isso, né? Porque abre um precedente perigoso isso aí. Exatamente, Sophie, é sobre isso que a gente vai falar. Teoricamente, se os Estados Unidos quisessem colocar o PCC, o Comando Vermelho, e qualquer outra organização criminosa como um grupo terrorista e não tivesse uma implicação legal ou uma implicação como os Estados Unidos agora têm, que é poder enviar bombas para onde eles quiserem, com a justificativa de combate ao terrorismo, porque isso abre esse precedente, estava tudo certo. Mas esse é o grande problema. Agora, os Estados Unidos eles podem, entre aspas, fazer o que eles quiserem, assim que esses grupos entrarem na lista de grupos terroristas, porque os Estados Unidos eles invadem países com a premissa de combater o terrorismo, ataque ao terror. Eu vou te pedir, Sofia, por gentileza, para trazer o vídeo, que a gente vai mostrar isso na prática. Inclusive, um especialista conversando com a CNN explica isso muito bem. Para quem não sabe, a gente sempre fala aqui como a CNN volta e meia passa pano, né, para o trumpismo, para as estratégias da direita, extrema-direita, mas não teve nem como a CNN se disfarçar dessa vez, porque é algo muito óbvio, é algo muito real e muito palpável, porque os Estados Unidos já fizeram isso com diversos outros países, inclusive a gente vem sofrendo com uma crise aqui na Venezuela. Os Estados Unidos invadiu a Venezuela, sequestrou o presidente da Venezuela, o Maduro está sequestrado com a sua esposa nos Estados Unidos. Isso foi sequestro. E a justificativa era combater o narcotráfico, porque era um grupo terrorista, um grupo que opera na Venezuela. É esse nível, Sofia. Vamos lá ouvir a CNN? Se segue falando dessa resposta do governo brasileiro aos Estados Unidos, agora com o especialista em segurança pública e professor da Fundação Getúlio Vargas, Rafael Alcadipani. Antes de tudo, professor, eu falei seu sobrenome corretamente, Alcadipani, é isso? Boa noite. Boa noite, é isso mesmo, é o Cadipane. Você falou corretamente, sim, obrigado. Professor, obrigado pela disponibilidade de falar conosco aqui da CNN, viu? Boa noite. Vou fazer a primeira pergunta. Por que os Estados Unidos querem que o PCC e o Comando Vermelho sejam classificados como terroristas? A impressão que eu tenho é que isso é uma tentativa do governo Donald Trump, especificamente, em tentar endurecer as ações do governo dos Estados Unidos com relação às facções criminosas, o que, particularmente, eu vejo com bons olhos. Eu não acho que faz sentido a gente ter ações tênues com relação às facções criminosas. O problema é que isso abre uma série de brechas dentro do governo americano, inclusive ele utilizar as Forças Armadas americanas. Então, imagine, por exemplo, um caça americano invadindo o Rio de Janeiro e jogando bombas em cima de instalações do Comando Vermelho, por exemplo, como ele tem feito como isso é feito no Oriente Médio com muita frequência e muita tranquilidade. Então, eu acredito que existe um interesse do governo americano de ter esta denominação como terrorista para ele poder atuar de forma mais dura, digamos assim, em relação a essas facções. Ele pode utilizar os seus órgãos militares para atuar, ele pode também mexer com relação a questões bancárias e criar sanções econômicas contra o nosso país por conta de uma designação como essa. Então, abre-se um leque muito maior de opções para o governo americano para ele atuar quando ele tem essa designação de terrorismo de uma facção ou de um grupo específico. Então, se o Congresso Nacional decidir alterar a lei, colocar esse ponto em relação ao que o governo sugere, vale ressaltar que esse ponto aí que o senhor citou, para não haver brecha na lei, é um ponto importante a ser discutido no Congresso Nacional também? Claro, você vai abrir a possibilidade de que você tenha intervenções, sejam intervenções mais duras em relação
ao Estado brasileiro e ações do Estado brasileiro, né, na medida em que o governo americano vai poder atuar de forma mais decidida e mais decisiva em relação a isso. Ainda não aconteceu, ele não fez nenhum tipo de ação mais. Quando ele aconteceu isso na Colômbia, ele fez coordenado com as forças colombianas, melhorando as capacitações táticas, técnicas e operacionais das forças colombianas, com uma presença muito forte do DEA e próprios militares americanos lá. Mas você estava falando de governos que atuavam dentro de uma razoabilidade. E no atual momento a gente vê que existe uma tensões maiores e, digamos assim, perspectivas maiores de atuação do governo americano. Do meu ponto de vista, é importante o governo americano auxiliar o governo brasileiro, não tem dúvida nenhuma. Eu gosto, né? Eu gostei da pergunta do Fred. Cadê o meteoro, gente? Os dinossauros tiveram sorte na vida. Então, sim, a gente tem uma grande possibilidade dos Estados Unidos poder tomar o controle com o seu exército de determinadas regiões do país, e eles podem fazer isso, que eles julguem que tenha crime organizado desses grupos que eles estão tentando incluir na lista de facções, de grupos terroristas, que são facções criminosas, são organizações criminosas. E uma coisa, tá? Eu, de fato, não concordo, eu concordo em partes com o professor, né, que o pesquisador que falou com a CNN. Concordo que o Brasil pode, de alguma forma, endurecer a lei para crimes organizados, inclusive com cooperação internacional, só que isso não precisa ser feito com um grupo militar. Inclusive, isso pode ser feito com o FBI, por exemplo, isso pode ser feito com outras organizações internas dos Estados Unidos, inclusive com a colaboração de informações. A gente lembra do presidente Lula dizendo que enviou uma lista para os Estados Unidos de criminosos que saíram do Brasil, ligados a organizações criminosas, e que nada foi feito, não tem colaboração, e essa pessoa estaria nos Estados Unidos. Inclusive o Lula, eu lembro bem que o Lula ainda falou, né? Porque o crime organizado no Brasil, quem lucra com ele vai viver nos Estados Unidos, em outros lugares. Então, a gente precisa entender como é que vai ser essa dinâmica. Ele vai poder bombardear, mas vai bombardear o quê? Vai bombardear o vizinho do Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, porque a gente lembra que dentro do condomínio do Bolsonaro tinha um vizinho com, eu não lembro se foi 70 fuzis, Sofia, você lembra? Mas era um miliciano. Esse miliciano, se estiver envolvido com algum grupo, a casa dele vai ser bombardeada dentro do condomínio de luxo no Rio de Janeiro? Não vai. Então, a gente precisa entender o cenário em que a gente vive. E uma outra coisa, eu gostei do nosso meme aqui, né, de Borcaro, desarmonizado Peleleca, dizendo vai bombardear a Faria Lima. Recentemente, o governo federal, com a sua inteligência, conseguiu desarticular a organização braços do PCC de fintechs, de meios financeiros ali na Faria Lima. Então, é uma política genocida, é uma política excludente, é uma política que vai, inclusive, Sofia, que vai não, mas que pode ser eugenista, seguir a linha de limpeza étnica que os Estados Unidos validam em diversos países, como, por exemplo, aconteceu entre Israel e na guerra de Israel entre o Hamas, eles vitimaram Gaza. Os palestinos foram vítimas porque tinham uma pele mais escura, porque eram palestinos. Então, a gente precisa compreender essa dinâmica social. Eu vou te pedir, Sofia, só para trazer o Infomoney, para a gente finalizar, porque tem uma outra coisa que é muito importante. O governo brasileiro, logicamente, está tentando barrar esse plano dos Estados Unidos de colocar esses grupos como grupos terroristas. O chanceler Mauro Vieira tentou aí conversar com o Rubio enquanto negociava a viagem com Lula para o encontro com Donald Trump no Washington. Os presidentes devem se encontrar. É possível que isso seja um debate para também junto com esse encontro, mas também me parece, Sofia, que é uma forma de chantagem, sabe, chantagem com o Brasil, do tipo, olha, nós queremos alguma coisa de vocês, nós queremos que vocês não continuem com o projeto do Mercosul, não continuem o projeto do BRICS, queremos barrar o seu crescimento, e em troca a gente não coloca o grupo de vocês aí na organização criminosa, que a gente não vai poder bombardear. Não tem uma ideia de um pouco de chantagem nessa articulação. E vale lembrar que existem bolsonaristas por trás. A gente vê esse discurso de defesa da família, defesa da população muito em alta entre os bolsonaristas. Não dá para esquecer o Nicolas pedindo
que o PCC e o Comando Vermelho sejam considerados grupos terroristas. Não vamos esquecer o relatório que o Flávio Bolsonaro enviou para o governo estadunidense. Não vamos esquecer que o Eduardo Bolsonaro colabora com informações nos Estados Unidos para que isso também venha a acontecer. Então, é extremamente delicado a gente apoiar uma ação que os Estados Unidos possa ter algum tipo de poder de bombardeio no Brasil, Sofia. Isso é tenso, viu? Pois é, Dai. Você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar agora mesmo, ó, lembrem o Nicolas, lembrem o Eduardo, porque é muito complicado. O pessoal tá ouvindo a gente, tô vendo ali o pessoal dizendo que a internet do Meteoro foi para o espaço. Você deu uma travadinha, mas depois voltou. Para Tá mim, pelo tranquilo. menos, foi assim. É difícil não perceber, né, como o pessoal que se diz patriota é o pessoal que está querendo abrir brechas para intervenção estrangeira no Brasil. Que patriotismo é esse? Trump me invade. E esse é o pessoal que é patriota. Realmente é complicado, Dai. E eu tenho bastante medo disso. Tem, assim, se a gente quiser olhar por algum lado positivo, a gente pode olhar que toda vez que tem algum tipo de intervenção em um país, o povo se volta contra, se une atrás do governo que está no poder e se volta contra esse interventor, né? A gente viu isso acontecer aqui no Brasil com relação a quando o Trump começou a colocar tarifas e querer acabar com o PIX, etc., que o pessoal foi atrás do Lula. Mas eu não consigo olhar para isso e pensar, ok, uma coisa é quando é umas tarifas, umas ameaças e tal, tudo bem. Agora não, isso tá abrindo espaço para eles jogarem bomba aqui, gente. Desculpa, não tem como você querer tirar alguma coisa de positivo disso. Então, é muito complicado e é medonho. E eu também fico pensando, Dai, a gente já vê as populações mais pobres sofrendo na mão da própria polícia brasileira, sendo exterminadas, como aconteceu no Complexo do Alemão e do Jacarezinho, que era outro. Como aconteceram lá nos dois complexos, que uma verdadeira chacina. Vocês já pensaram se agora esse tipo de coisa começa a acontecer com intervenção estrangeira, com armamentos pesadíssimos que eles têm? Cara, é terrível. É terrível. Mas é a situação que nós estamos vivendo. A única coisa que eu torço para que aconteça é que eles não virem a atenção deles para cá. Porque a atenção primeiro estava na Venezuela, agora está no Irã, parece que a próxima vai ser Cuba. A gente sabe que tem interesse na Colômbia, que tem interesse no Canadá, tem interesse na Groenlândia. Vamos torcer pro mandato do Trump acabar antes que ele volte a atenção dele pro Brasil, porque é o que nos resta. E eu digo é o que nos resta pensando que o exército brasileiro não vai conseguir segurar. Esquece, se vocês acham que tem alguma chance das nossas Forças Armadas conseguirem peitar uma eventual intervenção estadunidense, esquece, amigo, já viramos Texas do Sul. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.